Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui caminhando mais um dia na campanha dos 12 dias proféticos para um ano de cura, libertação e paz. E hoje, no quarto dia, o Espírito Santo está apontando para Atos 1:14 e Atos 2. Ele está apontando que a chave espiritual para esse quarto dia de campanha, a gente precisa buscar a presença do Espírito Santo. Aqui a gente percebe que os discípulos, eles permaneceram unânimes durante mais ou menos uns 10 dias, orando e suplicando pela presença do Espírito Santo. Isso foi uma ordem de Jesus, quando Jesus, ele então foi ao céu, foi morar do lado direito de Deus. Antes dele partir, ele deixou uma ordem aos discípulos, que está lá em Atos 1:8. Ele falou: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, para ser a minha testemunha em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então, depois dessa ordem de Jesus, todos os discípulos foram para Jerusalém e ali eles estavam unânimes, orando, suplicando pelo cumprimento da promessa. Então, hoje Deus quer falar para cada um de nós que nós sermos cheios do Espírito Santo não depende de Deus, não depende das pessoas, não depende de Jesus, depende de nós. Os discípulos, eles poderiam ter recebido o Espírito Santo assim quando Jesus partiu, mas Deus não fez dessa maneira. Fez com que eles orassem, clamassem, pedissem, suplicassem pela presença do Espírito Santo. E ali tinha que ter unidade. Então Deus estava ensinando para eles que tinha que orar no mesmo propósito. Tinha que ter a mesma fome, a mesma busca, que eles tinham que resolver as suas diferenças, que eles tinham que pôr um ponto final em qualquer situação que viesse trazer divisão. Então ali Deus estava forjando aquelas pessoas, estava preparando aquelas pessoas para receber o dom do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu falo hoje para vocês, minhas amadas irmãs, meus irmãos, permaneçam 10 dias, ou não sei quantos dias que o Espírito Santo vai tocar em vocês. Porque Jesus, quando ele entregou o teu Espírito, quando a gente confessa Jesus como Senhor da nossa vida, o Senhor pessoal, automaticamente a gente ganha como um presente o Espírito Santo, porque é uma promessa de Jesus. Através de Jesus, você recebe o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, por muitas vezes, ele não tem liberdade para fluir dentro de você. Então ele fica ali dentro de você, mas ele fica estacionado. Ele não pode se mover, porque você não está disponível. Os compartimentos do teu coração, infelizmente, está cheio de coisas que atrapalham o mover de Deus. Então por isso que você tem que orar. Aqui os discípulos oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porém, nós já temos o Espírito Santo através de Jesus. Aqueles que convidou Jesus para morar no teu coração, o Espírito Santo vem como um presentinho de Deus para mim e para você. Porém, você tem que dar toda a liberdade para que o Espírito Santo flua. Então, esses 10 dias que eu estou te convidando a orar, você tem que orar para quê? Senhor, limpa o meu coração. Senhor, tira toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a tristeza. Tira tudo o que possa atrapalhar o mover do Espírito Santo. Porque eu também desejo ser cheia do teu poder. Porque poder é autoridade. E aqui Jesus falou, vocês vão ser cheios de poder quando vocês deixarem que o Espírito Santo desça sobre vós. E nós temos o Espírito Santo, porém muitos não têm poder. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem liberdade. Então a gente vê que lá em Atos 2, o de repente aconteceu na vida dos discípulos. E o de repente pode acontecer na sua vida hoje. Então, dê o primeiro passo, entre em oração, se consagre, jejue, busque a face de Deus fervorosamente. Tenha fome, tenha desejo de ter experiência com o Espírito Santo. Aí fala lá em Atos 2:2. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa de onde eles estavam. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo que pousava
uma sobre cada um deles. Aleluia, aleluia. Então aqui eu profetizo em tua vida que o de repente entra na tua casa hoje. E hoje você começa a sua busca pelo mover do Espírito Santo. Que você deseje, que você tenha fome, que você tenha sede, que você fale: Senhor, eu quero que a minha vida tenha um sentido novo. Eu também quero que essa bola de fogo desça na minha vida. Encha a minha casa, encha minhas emoções, encha todas as áreas. Eu quero experiências com o Espírito Santo. Então isso é uma busca pessoal. Não depende do pastor, não depende das pessoas, não depende de Deus. Depende unicamente de você. Depende unicamente de você. Então que hoje você comece um propósito. Senhor, a quarta chave que o Senhor está dando para que o meu ano de 2025 seja uma bênção, seja um ano sobrenatural, seja um ano de milagre. Às vezes não chegou nem nos teus olhos, nem nos teus ouvidos, muito menos no teu coração. É o que Deus preparou para você esse ano. Só que você saiba que você tem que seguir as chaves espirituais que Ele está liberando nesse começo de ano. Então Ele está dando ali para você o mapa do tesouro. Então que você tome posse nessa linda manhã para que você possa experimentar da boa, perfeita e da agradável vontade do Senhor, né? Então Ele deu para nós algumas chaves espirituais. O primeiro dia Ele diz que nós temos que olhar o alicerce da família. O segundo dia Ele pediu para nós poder trazer a cura para a nossa família, trazer o perdão para a nossa família, né? Perdoar assim como Ele nos perdoou. Aí o terceiro dia Ele pede para que a gente examine a coluna. Olhe para a coluna diferente, fortalece a coluna. E de repente, se você for a coluna, tenha ali um momento de qualidade para você renovar suas forças. E agora no quarto dia, Ele pede para que a gente se retire e vá orar pela presença do Espírito Santo. Vai se preparar, porque o que Ele tem para cada um de nós é sobrenatural. Você tem que estar preparado, porque o poder de Deus, Ele muda a sua vida, a vida da sua família, muda tudo, muda seu ministério, muda o seu ministério, muda a sua vida espiritual, mental, emocional, muda a sua saúde, muda tudo, porque o poder de Deus, Ele chegou. Então eu profetizo que já chegou o reino de Deus na tua vida, na tua família. Já chegou o reino de Deus nesse ano de 2025. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres ousados, corajosos, destemidos, cheios da presença do Espírito Santo, para poder viver as experiências a qual o Senhor preparou para o teu povo. E percebam que aqui Pedro, ele só foi assim, ele conseguiu ganhar 3.000 almas para Jesus, para Deus, somente depois que ele deixou o Espírito Santo ter liberdade. Depois que o Espírito Santo usou a tua vida, ele falou em línguas, ele foi cheio do poder de Deus. Ali aquele homem se encheu da presença, porque Pedro era um homem covarde. A gente conhece a história de Pedro, pois Deus deu a ele ousadia, deu a ele coragem, deu a ele força, deu a ele sabedoria, deu tudo o que ele precisava. E ele então iniciou a igreja sobre esta terra. Por isso que Deus falou: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro foi usado para começar as igrejas. Então quero que você saiba que tudo isso aconteceu na vida de Pedro, porque ele fez a tua parte. Ele orou e buscou a face de Deus. E ele não orou um dia, 2, 3 talvez. Não, ele orou 10 dias mais ou menos. Amém? Então tome posse desta palavra. Esse é o recado de Deus para você. Que você pratique o evangelho, pratique tudo que Deus está nos ensinando. Porque não adianta saber e não praticar. Porque é quando a gente pratica que a gente vai viver a verdadeira palavra, né, que vai entrar no nosso coração e vai trazer transformação. Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu coloco sobre vocês a armadura de Deus, né? Coloco o capacete da salvação para proibir as mentiras do diabo, a couraça da justiça, o cinto da verdade e as sapatilhas do evangelho da paz, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.